graça e a paz, amados, amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te dizer nessa noite que nós te amamos, que somos gratos, Pai, porque você nos ensina a cada dia, que somos gratos a você pelo teu cuidado conosco, pelo teu amor, Pai, porque você tem nos firmado na tua palavra a cada dia, Senhor. Somos gratos a você por isso, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra, porque ela é vida, porque ela é eterna, porque ela é imutável, Senhor. Você nos deu palavras de vida, Pai. Palavras que transformam, palavras que nos libertam, palavra que nos enche, Senhor. Somos gratos a você por isso, Senhor. Porque também você nos deu o teu Espírito para nos trazer entendimento, para nos guiar, para nos instruir. Espírito Santo, dependemos de você. Nos traz entendimento, nos traz revelação desta palavra nesta noite, Pai. Para que possamos sair daqui fortalecidos, arraigados nesta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus por espírito de sabedoria, de revelação, por olhos do entendimento do teu povo sendo aberto nesta noite, Senhor. Para compreender, Pai, para ter entendimento, revelação em seu coração acerca das verdades desta palavra, Senhor. Muito obrigada por você agindo, Pai, em seus corações, por você tratando com cada vida que aqui está, Senhor. Obrigada por você falando aos seus corações, Senhor. Por você chegando aonde eu não posso ir. Por eles saindo daqui transformados, Senhor, e fortalecidos pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, amados. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho uma grande responsabilidade da parte do Senhor de ensinar a sua palavra, mas eu sei que também é uma grande graça para isso, porque quando Deus nos chama para algo, Ele nos capacita para isso. Então eu sou grata ao Senhor por isso, reconheço por esse privilégio, mas também reconheço a responsabilidade que há nisso. E algumas coisas, amados, que eu vejo com relação ao que o mundo diz, ou algumas coisas que são ditas por aí acerca da palavra, que isso me dói. E é por isso, mas que o Senhor me inspirou a falar acerca disso nessa noite para vocês. Eu vou falar acerca sobre verdades eternas, princípios eternos da palavra. Isso vai ser vida para você, amados. Você está aqui nessa noite porque você tem fome e sede do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Você está aqui também porque o Senhor lhe trouxe até aqui. Porque Ele quer você mais forte, mais firmado nessa palavra. Você já está, amém? Entenda isso. Mas você vai ficar mais firme ainda. Você vai ter mais entendimento ainda. E você não vai se abalar com nada que possa vir na tua vida. Porque a palavra dentro de você vai lhe segurar diante das circunstâncias e as adversidades que o diabo possa trazer na sua vida. Amém? Você não vai se abalar. Porque a palavra de Deus vai te segurar. Amém? Você entende isso? Então, amados, abre o teu coração para que o Senhor fale contigo nesta noite. Amém? Então, este é o propósito, amados, do que Deus trouxe ao meu coração. Falar sobre esses princípios eternos para que você esteja firmado nesta verdade. Para que isso esteja arraigado no teu coração. Para que não seja só uma coisa da sua mente. Para que não seja só algo que você tenha conhecimento. Eu sei que muitas coisas que eu vou falar e alguns versículos que eu vou mostrar para vocês nesta noite, vocês já têm conhecimento a respeito. Mas o Senhor quer mais firmeza. Amém? Amém? Amados, sabemos que os tempos estão curtos, não é verdade? Às vezes seria bom a gente ouvir mais da parte do povo de Deus, um maranata. Um desejo mais da vinda do Senhor. Eu sei que vocês desejam isso no seu coração, nós desejamos isso no nosso coração. Mas muitas vezes não falamos. Talvez porque ainda ficamos pensando naquela ou naquela outra pessoa que ainda não está no caminho do Senhor, que ainda não entregou sua vida ao Senhor, né? E às vezes ficamos esperando isso ou buscando isso. Não, mas se o Senhor viesse hoje, tal pessoa não iria.
Mas sabe de uma coisa, amados? Temos que apressar isso. Isso está conosco, fazer essa parte. Deus colocou isso nas nossas mãos. Amém? Vocês têm visto ultimamente que o pastor Eduardo tem falado nesses últimos cultos acerca de uns projetos que Deus tem trazido ao coração dele. E ele já tem anunciado e apresentado isso para a igreja e chamado as pessoas para que se envolvam, para que sejam participantes desta obra. Então, amados, o mundo precisa de nós. Precisamos fazer algo da parte do Senhor, mas precisamos estar preparados. Amém? Precisamos estar firmes na verdade, para que quando possamos estar diante de alguém, amados, eles sintam convicção naquilo que estamos falando. Sintam firmeza da nossa parte. Não seja algo que você diga, eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não, você vai dizer, eu sei que é assim, porque eu estou falando com base na palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. As verdades da palavra, amados, precisam estar realmente arraigadas em nosso coração. Então, abre o teu coração com relação a isso. E recebe a palavra como novidade, amados. Nunca feche o teu coração com relação a isso. Sabe que às vezes acontece isso? De pessoas quando escutam o ministro aqui na frente falando de algo que você já tem um certo conhecimento a respeito. Eu já sei disso. E você fecha o seu coração e aí você vai deixar de receber muito mais do Senhor. Porque essa palavra é vida. Diga, ela é vida. E porque ela é vida, mas ela se renova. Então receba ela como novidade. Porque aquele versículo que você pode ter até lido hoje de manhã, Deus pode te trazer um ensinamento e uma revelação que pode transformar a tua vida. Que pode ser vida para você ou para aquele que está do seu lado ou próximo de você. Amém? Aleluia. Então vamos lá, a ver algumas coisas acerca disso. Vamos começar no livro de Filipenses, no capítulo 3. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Filipenses, capítulo 3, o verso 1. Veja isso, amados. Sabe que vocês sabem que quando eu ministro, eu sempre costumo citar esse versículo. O apóstolo Paulo, ele diz, inspirado pelo Espírito, amém? Ele diz, para mim, não é cômodo ou não é cansativo escrever-vos outra vez as mesmas coisas, ou sobre o mesmo assunto. E é segurança para vós. Então, o que é que ele está dizendo? Que é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Amém? É o Senhor dizendo isso para nós, amados. É bom, é segurança. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, se estivermos fortalecidos, talvez muitas coisas que você escuta em algumas ministrações, você pode pensar, não, isso não é para mim. Mas você não sabe. Amém? Fica firme nisso. Alguém pode estar precisando disso. E você está recebendo essa verdade para passar para alguém. Você está ficando firme nessa verdade para ajudar alguém, para socorrer alguém. Amém? Então, ela é segurança, amados. Essa palavra segurança no grego, ela traz um sentido, traz a ideia de apropriado para confirmar. Se eu estou confirmando, amados, é algo que eu já sei, mas eu preciso estar firme nisso. O Senhor está te dizendo, você precisa estar firme nisso. No período aqui do louvor, Neidinha, inspirada pelo Espírito, ela falou acerca disso. Permaneça, eu não sei para quem foi, permaneça firme onde está. É essa firmeza, amados, que precisamos ter. Firmes aonde estamos. Firmes naquilo que a palavra diz. Porque o diabo, ele tenta o tempo todo roubar. E ele também tenta roubar aquele conhecimento que nós temos da palavra. Como? Trazendo um conhecimento errado. Trazendo um ensinamento errado. Trazendo uma palavra errada para ir contra a palavra. E se você não conhecer bem esta palavra, não conhecer bem esta verdade, você pode acabar se envolvendo nisso. Entrando nessa teia. Amém? Então, essa palavra segurança traz a ideia de tornar firme, seguro contra dano ou prejuízo que possa ter na sua vida. Amém? Então, o Senhor está te livrando disso. Te firmando na palavra. Não estou falando só agora. Amém? Estou falando toda vez que você se expõe à palavra. Seja aqui na igreja ouvindo, ou seja em casa tendo comunhão com a palavra do Senhor.
Ele está produzindo isso na sua vida. Amém? Te firmando. Te trazendo segurança, te assegurando. Amém? Sabe que naturalmente quando alguém faz um seguro de alguma coisa, né? Sei lá, de carro, de casa. Quando alguém faz um seguro acerca de alguma coisa, não é para trazer segurança? Não é verdade? Então é nesse sentido. Você entende, amados, que esta palavra é divinamente inspirada? Que toda ela é divinamente inspirada? Amém? Então, amados, tudo que eu leio aqui, entenda Deus falando contigo nessa noite. Certo? Aleluia. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Você sabe o que você vai fazer amanhã? É bem provável que você saiba dizer, né? Ah, eu vou acordar mais ou menos tal hora, porque você vai falar mais ou menos daquela rotina que você tem. Ah, eu tenho que estar no trabalho tal hora. Ou eu vou deixar meus filhos no trabalho, no colégio, ou eu vou pegar, ou não, amanhã eu não vou para o trabalho, eu não sei, eu não trabalho, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Você consegue dizer, não consegue? Assim, planejar, você sabe, pode ser que não seja isso, pode ser que você faça outra coisa, mas de praxe você tem uma ideia sobre o que você vai fazer amanhã, não é verdade? Mas se eu te perguntar, o que você vai fazer daqui a exatamente um ano? Você saberia dizer? Daqui a 10 anos? 20, 30? Mas sabe que o Senhor sabe de todas as coisas? Ele sabe de todas as coisas, amados. Por isso que quando Ele nos fala acerca dessas coisas, é trazendo segurança para as nossas vidas. Amém? Por mais que a gente não entenda, ou ache isso ou aquilo, ou pense que não precise, o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Então não vamos colocar a nossa confiança naquilo que a gente está vendo, porque a nossa visão é pequena. Nós só conseguimos enxergar um pouco distante. Amém? Aleluia. Uma vez, amados, eu ouvi uma verdade. Quando eu fazia o rema, eu não sei se é quando eu fazia o rema ou de algum ministro da igreja, né, do ministério, não sei se também foi numa ministração, mas isso ficou muito forte dentro de mim. E ele disse assim: o mais importante não é o que eu vou falar aqui para vocês, mas aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração em cima daquilo que eu estou falando. Amém? A palavra é viva, amados. Eu posso dizer uma palavrinha, eu posso citar um versículo, e Deus pode trazer tanta coisa ao teu coração, mas para isso você precisa estar ligado. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 23. Aleluia. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Amém? Mas pense Deus falando diretamente com você nesse versículo. Pense Deus te dizendo: filho, guarde firme a tua confissão. A confissão da esperança que está no seu coração. Não vacile, pois quem fez a promessa fui eu. Eu sou fiel para cumprir isso na tua vida. Amém? Aleluia. Veja, amados, que nessa passagem aqui, o Senhor nos chama para estarmos numa posição de firmeza. Algo firme, amados, é algo que não balança, é algo que não tem nenhuma folga, não é verdade? Se você pega um objeto, não, isso aqui é bem firme. Mas se eu pego algo que não está bem firme, eu consigo mexer um pouco, então ali não há uma total firmeza, não é verdade? Mas, amados, ao nos expor a palavra de Deus, o Senhor deseja que a gente fique nessa posição de total firmeza. O que isso quer dizer? Eu tenho que ter uma total convicção, um total entendimento, revelação no meu coração acerca do que está escrito. Que não haja em nenhum momento um pensamento sobre eu acho que é assim ou eu penso que é assim. Amém? Mas uma firmeza tal, amados,
que as pessoas que estiverem à nossa volta, elas sintam essa segurança que há na nossa vida. Quando você falar acerca das coisas que o Senhor te chamou, e Ele nos chamou para anunciar as boas novas do Evangelho, amém? Você tem que ter firmeza e confiança nessas coisas. Porque o diabo tem agido ao contrário. O diabo tem agido para tirar essa firmeza do povo de Deus. E foi isso que me doeu, amados, acerca de algumas declarações que eu vi. E foi isso que o Espírito Santo me moveu, por isso o Espírito Santo me moveu a falar dessas coisas nessa noite. Eu ainda vou mostrar mais na frente e vocês vão entender acerca do que eu estou falando. Eu quero te fazer uma pergunta. Como estar firme acerca de algo ou acerca da verdade da palavra? Quando eu tenho, amados, conhecimento a respeito. Quando eu tenho um conhecimento, é por isso que o apóstolo Paulo ele faz orações tremendas lá na carta aos Efésios, orando para que o povo tivesse revelação, para que os olhos de entendimento do povo fossem abertos, para que eles tivessem o devido entendimento acerca daquelas coisas que estavam escritas. Porque é só nesse sentido, amados, que eu vou estar assim como eu li aqui no livro de Hebreus, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar. Amém? Sem vacilar. Vacilar, amados, é oscilar por falta de firmeza. E no sentido figurado, essa palavra vacilar, ela tem um sentido de perder o vigor, de perder a força, de enfraquecer, de ter desânimo. E só ficamos nessa posição quando não estamos firmes na palavra. Quando não estamos nos alimentando desta palavra. Quando não estamos colocando ela em nosso coração. Quando não estamos dando crédito àquilo que Deus diz. Por isso, amado, precisamos estar sempre nos alimentando desta palavra. Para que possamos estar nesta condição. Amém? Essa palavra vacilar também no sentido figurado, ela tem o entendimento de ficar indeciso ou hesitar ou ter dúvida. E é aí que o diabo entra. Tentar te colocar o povo de Deus, colocar o filho de Deus nesta condição de vacilo, de dúvida, de incerteza, de pensar, será que é mesmo assim? Amado, você sabe que foi assim desde o princípio? Sabe que foi exatamente desde o começo que o diabo fez assim? Quando ele foi tentar Adão e Eva? Lembra? Vocês conhecem muito bem a respeito disso? Quando ele chegou para Eva e disse, foi bem assim que o Senhor disse? Ele foi logo deturpando aquilo que Deus tinha dito? Foi assim que Deus disse? E aí foi e declarou algo que não foi exatamente o que Deus disse. É assim que ele sempre agiu. Não há nenhuma novidade. Foi assim que Jesus foi tentado pela palavra. Ele vai tentar agir assim. Mas precisamos estar firmes nessa verdade. Amém? Porque não vamos vacilar. Não vamos dar crédito a nenhuma mentira do diabo. Quando ela vier, amados, vai ser como um escudo aqui. Vai bater e vai refletir. Não vai nem chegar até você. Porque a palavra vai lhe proteger. Ela é segurança. Amém? Então alguém vacila, amados, ficando indeciso, hesitando ou tendo dúvida. Hesitando ou tendo dúvida. Quando não está firme na verdade da palavra. Amém? Quando não tem essa palavra arraigada dentro do seu coração. E eu te pergunto uma coisa. Por que o Senhor nos chama, como está escrito lá no livro de Efésios, quando fala da armadura de Deus? Porque Ele nos chama a revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos ficar firmes. Se você for ler essa passagem, amados, eu não vou trazer aqui porque não cabe dentro do contexto. Mas se você for meditar acerca do que ali está escrito, você vai perceber que lá fala sobre um dia mau. Que há um dia mau. E o Senhor não quer que a gente vacile nesse dia. Que a gente desanime. Que a gente olhe para trás. Ou que enfraqueça diante dessas circunstâncias ou adversidade que o diabo levanta nas nossas vidas. Porque ele vai estar lá sempre tentando. Mas quando ele vê que você é firme na palavra, que as mentiras que ele traz até você não chegam, elas refletem e saem, amados, isso é resistir ao diabo. A Bíblia diz que quando agimos assim, quando resistimos, amados, ele foge. Porque ele vai ver que ali não tem brecha, que ali não tem espaço
Porque você está firme na verdade da palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, amados. Então o Senhor nos chama, amados, a ouvir esta palavra. Sabe que quando a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra. Não é interessante isso? Ouvir e ouvir a palavra. Lá em Jeremias, no capítulo 1, não precisa você abrir, o Senhor Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele como dia e noite. Isso significa que temos que ler essa palavra todos os dias. E por que nós temos que fazer isso? Para que tenhamos o cuidado de andar conforme o que está escrito. Não tem como, amados, estarmos firmes na palavra se não estivermos tendo comunhão com esta palavra. Amém? Isso é uma verdade. Aleluia. Então, amados, ultimamente eu vi algumas declarações que doeram o meu coração a respeito disso, porque elas estavam indo contra o Senhor e contra a sua palavra. E essas declarações, amados, foram ditas por uma autoridade religiosa. Isso teve repercussão. Isso teve um peso. Porque muitas pessoas não acreditam ao que essas autoridades religiosas dizem. Não é verdade? Isso teve repercussão. Isso foi forte. Você via pelos comentários, pela repercussão que isso estava tendo, que pessoas estavam dando crédito a isso. Pessoas que talvez viam diferente começaram a ver segundo essas declarações que estavam sendo ditas. Porque dão crédito, porque reconhecem essa autoridade, porque reconhecem essa pessoa. Isso é muito sério. Por que acontece isso? São pessoas, amados, que não estão firmes na palavra, que não conhecem a palavra. Senão elas não deixariam de se abalar por isso. Nós precisamos pesar todas as coisas pela palavra. Amém? Pela palavra. Ela é a nossa balança, amados. O que eu vou dizer, o que qualquer pessoa venha trazer para você, você tem que medir pela palavra. Isso é prudência para as nossas vidas. Você tem que examinar tudo pela palavra. Amém? Então eu vou falar aqui algumas dessas declarações que foram ditas, para que possamos olhar o que a palavra diz acerca disso e assim podermos estar mais firmes. Amém? Então nessas declarações que estavam sendo ditas, estavam dizendo a respeito de que não há fogo no inferno, que o inferno é um artifício literário ou uma metáfora, que Adão e Eva não são reais, entre outras, que eu vou trazendo aos poucos aqui para vocês. E dizia também, a igreja já não acredita em um inferno literal, onde as pessoas sofrem. Esta doutrina é incompatível com o amor infinito de Deus. Deus não é um juiz, mas um amigo e um amante da humanidade. Deus não nos procura para nos condenar, mas para abraçar. Como a história de Adão e Eva, nós vemos o inferno como um artifício literário. O inferno é só uma metáfora da alma exilada ou isolada, que como todas as almas e em última análise, estão unidos em um amor de Deus. Esse foi só o começo das declarações que vai contra a palavra de Deus. Que vai contra aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. E eu queria te falar, amados, sobre o princípio de interpretação da palavra. Amados, sabia que nós temos que interpretar a palavra em seu sentido literal, tal qual está escrito. Tal qual está escrito. Amados, o que Deus disse na sua palavra foi exatamente o que ele queria dizer. Ele não diz uma coisa, amados, para parecer outra. O que ele disse é exatamente isso. O que ele queria que a gente soubesse é exatamente o que está escrito. Então não podemos deturpar a palavra com ensinamentos que estão fora dessa verdade. Precisamos conhecer isso. Precisamos estar firmes nisso. Amém? Então o sentido literal, amados, é de acordo com o sentido restrito das palavras. Ou, como eu já falei, exatamente como aqui está escrito. Amém? Vamos abrir em 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, no capítulo 1, verso 19.
que diz assim: e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amém? Ou de interpretação pessoal, como diz outra tradução. Então, amados, tudo que aqui está escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. E não há como alguém dizer, eu entendo assim. E o outro vai e diz, não, mas eu entendo dessa forma. E outro vai e se levanta, não, mas eu penso que é assim. Não há, amados. Há uma única revelação da palavra. Há um único entendimento acerca do que aqui está escrito. Como vocês bem viram, deixa eu repetir, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amém? Vai guardando essas passagens, amados, porque elas podem ser bem úteis para você. Você pode precisar trazer esse entendimento para alguém. E aí você vai saber como mostrar pela palavra aquilo que está escrito. Não pelo que você está dizendo. É muito melhor mostrar pela palavra, amados. Porque a palavra ela é poderosa. Aquilo que eu diga pode não ter nenhuma repercussão. Mas se pela palavra o Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa, amados, vai trazer libertação. Vai trazer transformação nessa vida. Amém? Então o que esse texto nos está dizendo, amados? Que embora a palavra tenha sido escrita por homens, ela revela exatamente o que Deus queria nos dizer. Amém? Exatamente o que Deus queria nos dizer. Acredite, amados. Acredite que o que está aqui escrito foi exatamente o que Deus queria dizer. Amém? Não aceite outro entendimento contrário a isso. É verdade que há traduções da palavra para trazer mais clareza, mas isso não muda o sentido do que aqui está escrito. Simplesmente traz mais entendimento, mais clareza, ou numa linguagem mais atual, digamos assim. Mas a verdade é a mesma. A revelação que ali está escrito é a mesma. Isso não muda com relação a isso. Amém? Sem, amados, essa interpretação literal das Escrituras, ficamos refém de intérprete, não é verdade? Do que aquilo que alguém está passando, talvez como uma verdade sem ser uma verdade. Passamos a desconsiderar as verdades da palavra. Quando você não está olhando para a palavra com esse olhar, com esse entendimento, com essa consciência. Que ali é a palavra literal, que Deus disse exatamente o que ele queria dizer. Amém? Vamos abrir agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ver o que Jesus nos diz aqui. Mateus, capítulo 5. A partir do verso 18. Aleluia. É o próprio Jesus, amados, falando aqui conosco. São palavras ditas por ele. E diz assim: com toda certeza vos afirmo. Amém? E nem precisava dizer isso com toda certeza, porque a palavra dele é a verdade. Até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Quer ser chamado grande, amados, no reino dos céus? Cumpra exatamente essa palavra e ensine exatamente o que aqui está escrito. Amém? Deus vai te ver assim, como grande no reino dos céus. Porque você honrou e priorizou a palavra do Senhor. Amém? Deixa eu trazer aqui só uma curiosidade da sua palavra. Eu não sei como a sua Bíblia traduz essa passagem,
Mas a minha aqui, de João Ferreira de Almeida, ela diz: nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Essa tradução que eu li aqui é a Bíblia King James. E ela é mais fiel às escrituras, ao original, ao grego, que aqui foi escrito no Novo Testamento. Então, só a termo aqui de curiosidade para você entender um pouco por que Jesus usou essa expressão. Essa menor letra no alfabeto hebraico é iod, e no grego é iota, que lembra um J. Então, por isso que algumas traduções vem escrito um J em vez de um I. Né? Na Bíblia King James é que traz um I. Então, corresponde à letra I em português. E esse tio, como está escrito na Bíblia mais tradicional, na Bíblia King James, vem escrito um traço. E esse traço significa o menor sinal gráfico, um pequeno traçozinho, que serve para distinguir certas letras hebraicas e pode alterar o sentido de uma expressão. Então, amado, se você perceber aqui, Jesus ele foi de um extremo a outro. Ele pegou a menor letra e pegou algo que parece insignificante, mas é de uma extrema importância. Um simples tracinho. Que ele pode mudar o significado de uma palavra, de um texto, se ele for colocado no canto errado. Mas sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Aquilo que no nosso português nós chamamos de hipérbole. Vocês sabem o que é isso? Vocês lembram disso? Já estudaram acerca disso no colégio? Hipérbole, amados, é uma figura de linguagem. É algo que usamos para que engrandecemos ou diminuímos para trazer mais ênfase àquilo que nós queremos falar. Isso é uma hipérbole. Deixa eu citar um exemplo aqui para que você entenda. Quando alguém diz, estou morrendo de sede. Literalmente essa pessoa está morrendo? Não. Mas por que ela diz isso? Para dizer que ela está com muita sede. Então ela fala, eu estou morrendo de sede. Mas ela não está morrendo de sede. Ela só está com muita sede. Isso é uma hipérbole. Foi isso que Jesus fez. Ele foi de um extremo a outro, amado, para enfatizar aquilo que ele queria trazer para as nossas vidas. Nenhum i, nenhum traço será omitido da lei sem que tudo seja cumprido. Amém? Aleluia. É uma figura de linguagem. Aleluia. É um exagero, amados, amém? Que você usa na palavra. Se você for perceber, amados, isso no Evangelho, Jesus frequentemente ele fazia isso. Ele trazia algo até bem exagerado para que as pessoas pudessem ter mais entendimento acerca daquilo ali. Para que pudesse até chocar mesmo. Para que pudesse falar forte no seu coração. Peraí, deixa eu ir de um extremo a outro para ver se isso entra dentro de você, no teu coração. Para ver se você entende isso com mais clareza, digamos assim. Amém? Jesus era sábio demais, amados. E ele sabia como falar conosco em todos os momentos. Sabia ser mais manso, falar com mais firmeza quando era preciso. Amém? Isso é muito bom. Aleluia. Agora vamos abrir no livro de Números, lá no começo da Bíblia, o quarto livro, no capítulo 23. Números 23, verso 19. Veja o que aqui está escrito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Aleluia. Amados, não é bom ver isso. Saber que Deus ali vai cumprir exatamente o que ele disse para a nossa vida. Sabe quem pode impedir? Nós mesmos. Só nós podemos impedir aquilo que tem para as nossas vidas. Se você negar, se você não quiser aquilo ali. Mas se você quer, amados, Deus vai cumprir. Tudo aquilo que ele prometeu. Então, quando você olhar para promessas e promessas que tem aqui na Bíblia para a sua vida, ou mesmo aquelas coisas que particularmente Deus traz para a tua vida, amados, tenha sempre essa consciência, tenha sempre esse entendimento dentro de você. Não importa o tempo, vai se cumprir.
Pode ser que demore mais ou não, pode ser que seja rápido, mas crê nisso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não cumprirá? Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Vou trazer mais uma declaração dessas que estava circulando por aí, que ataca a palavra de Deus. Amém? Diz assim: através de atos de amor e caridade, o ateu reconhece Deus, bem como redime a sua alma, tornando-se um participante ativo na redenção da humanidade. É sério isso, não é verdade? E eu lhe pergunto, onde fica Jesus nessa história? Onde fica Jesus nessa história? Amém? Vamos lá no livro de Romanos. Você conhece bem isso, mas isso vai trazer mais firmeza no teu coração. Amém? Amados, o que temos, o que somos, se estamos aqui hoje, amados, é por causa do que Jesus fez. Não é por nada que possamos fazer, não é por nenhuma caridade. Mas você pode dar tudo que você tem. Uma pessoa pode dar tudo que ela tem, fazer tudo que fizer para ajudar a humanidade. Não é isso que vai levar ela para o céu, não. Mas é a redenção em Cristo Jesus. É porque Jesus pagou o preço, amados, para nos redimir. Amém? O mundo precisa saber disso. Sabe, amados, isso é um engano e que muitas pessoas creem nisso. Que aquilo que você faz, ou porque uma pessoa é boazinha, como se diz, ela vai para o céu. Mas eu lembro que eu vi isso há muitos anos, eu ainda não era convertida, não era casada ainda. E eu tinha ido para um enterro. E eu estava lá na porta e escutando as pessoas falar acerca da vida desta pessoa que tinha falecido. E dizer, mas ela era tão boazinha, com certeza ela está lá com o Senhor. E coisas do tipo parecido. Mas nessa época, eu não tinha conhecimento nenhuma da palavra. Mas isso me incomodava. Mas isso não fazia sentido dentro de mim. Eu não sei bem porquê. Talvez o Senhor já tratando com a minha vida, eu não sei. Mas essas coisas, amados, não entravam dentro de mim. Não faziam sentido. Eu não sabia dizer o porquê. Glória a Deus, hoje eu sei porquê. Amém? Então vamos ler aqui Romanos no capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? É a graça, amados, é pela misericórdia de Deus, é por causa do que Cristo fez na cruz. Não é por atos de bondade. Então dizer, amados, que um ateu, por causa dos seus atos de bondade, tem a redenção, alcança a redenção, isso é uma blasfêmia, amados, contra a palavra de Deus. Isso é ir contra a palavra, amados, e isso me dói. Saber que tem pessoas que pensam dessa forma, que acreditam desta forma. Amém? Mas Deus nos chamou, amados, para anunciar as boas novas ao mundo. Para falar da salvação de Jesus Cristo. Ele conta contigo para isso. Amém? Você precisa estar preparado para isso. Você precisa conhecer essas verdades da palavra. Para falar com convicção a verdade para aquelas pessoas que estão no engano. Que estão vivendo, amados, segundo o que elas acham que é a verdade. Porque elas não conhecem. E assim, amados, elas estão trilhando o caminho errado, porque não é o caminho da verdade. Amém? Mas você podem ir lá, amados, e colocá-las no caminho. Amém? Não vou ler mais aqui Efésios, mas se você quiser, você anote no capítulo 1 também, no verso 7, só para afirmar acerca disso aqui. Deixa eu trazer outra declaração também que tem sido dita. Devemos reconhecer que a verdade religiosa evolui e muda. A verdade não é absoluta ou imutável. Deus está mudando e evoluindo, como nós somos, porque Deus habita em nós e em nossos corações.
justificando o amor de Deus para trazer uma inverdade, uma mentira. E quem não tem conhecimento da verdade, amados, acredita nisso. Não, Deus é bom. Deus não vai deixar que ninguém vá para o inferno. Não é assim que diz? Mas a palavra fala acerca disso. Então, amados, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É assim que a palavra diz. No livro de Malaquias, não precisa você abrir, você bem conhece isso, no capítulo 3, está escrito: Eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. Isso já é suficiente. Precisa de mais alguma coisa? Não, amados. Como alguém pode dizer que Deus está evoluindo e mudando? Mas, infelizmente, amados, pessoas estão crendo nisso. Infelizmente. No livro de Hebreus, também, no capítulo 13, no verso 8, também não precisa você abrir, diz: Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Não vai mudar. Mas Deus e a sua palavra são um. Amém? Essa é uma verdade eterna, assim como Deus é eterno. As pessoas precisam conhecer isso. Porque elas estão se perdendo, amados. Porque elas estão no caminho errado. Por falta de conhecimento disso aqui. Amém? Precisamos ensiná-las acerca destas verdades. E continua. Mais uma verdade. Diz assim: a Bíblia é um livro sagrado bonito. Mas, como todas as grandes obras antigas, algumas passagens estão desatualizadas. Misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo, mas só misericórdia de Deus para agir na vida de uma pessoa que declara uma coisa dessa para o mundo. Não é nem para uma pessoa, mas para o mundo. Isso teve repercussão, amados, no mundo todo. Alguns se posicionaram contra, mas muitos começaram a dar crédito a estas palavras e a considerar estas palavras. Isso é um perigo, amados. E às vezes nós estamos tão voltados para a nossa vida, para aquilo que está ao nosso redor, que às vezes não nos damos conta ou não percebemos o agir do diabo aí fora. O que ele está fazendo para tirar o crédito da palavra. Para dizer que Deus é mentiroso, que a sua palavra não é a verdade. O diabo está fazendo isso, amados. Você pode dizer, não, mas isso é um absurdo, como alguém pode crer nisso? Infelizmente pode, amados. Infelizmente pode. Porque quem não conhece essa verdade vai acreditar em qualquer coisa que lhe diga. Principalmente quando pregam acerca do amor. Que Deus é amor, é verdade, nós já bem sabemos. Mas temos que conhecer tudo o que a palavra diz acerca disso. E não utilizar uma coisa para argumentar outra. Não é verdade? Abra aí em 2 Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo no capítulo 3. Verso 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Eu gosto mais dessa passagem na Bíblia King James que diz: toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Eu gosto mais dessa passagem que fala desta forma. Então, amados, você vê que ele diz toda a escritura. Amados, isso é o suficiente para derrubar essa mentira que foi pregada. Que algumas passagens estão desatualizadas. Ou seja, não devem ser mais usadas. Por quê? Porque não é mais uma verdade, não é verdade?
Se você não vai usar mais aquilo ali, é porque aquilo ali não serve mais. E esta palavra, amados, ela é eterna. Ela é eterna, amados. Eterna. O mundo precisa saber disso. Amados, imagine como evangelizar uma pessoa que não dá crédito a esta palavra. Não é difícil? Tem que ser oração. Tem que ser, amados, colocando na brecha por essa pessoa. Porque tudo que você possa mostrar na palavra, amados, ela vai rebater. Ela vai criar uma barreira. Não vai alcançar o coração dela. É isso que o diabo está fazendo lá fora, amados. Atacando a palavra. Tirando a credibilidade da palavra. Trazendo mentiras que têm entrado no coração das pessoas. Isso é sério, amados. Se você está aqui, amados, nessa noite, é porque Deus lhe trouxe aqui. É porque Deus queria que você tivesse conhecimento acerca dessas coisas. Porque Deus queria tratar no seu coração. É porque Ele queria lhe fortalecer nesta verdade, amados. Porque Ele conta contigo. Porque Ele precisa de você, amados. Não vai vir nenhum anjo lá do céu para pregar essa palavra, amados. Porque essa autoridade foi dada ao Filho de Deus. Foi dada ao povo de Deus. Essa incumbência pertence a nós, como Filho de Deus. Se não fizermos, amados, não vai vir um anjo do céu para fazer isso, não. A cada instante, amados. Você pode pensar que agora, nesse momento, nesse segundo, tem pessoas morrendo que não têm a salvação, que não confessaram ainda Jesus como Senhor e Salvador. Nesse instante, quantas pessoas estão falecendo no mundo inteiro sem o conhecimento desta palavra? Não podemos, amados, ficar embaraçados com as coisas do mundo. O tempo está curto. Precisamos remir o tempo. Precisamos, amados, fazer as coisas do Senhor. Precisamos anunciar esta palavra. Pede a oportunidade ao Senhor que você vai ver quantas pessoas Ele pode colocar diante de você. Esses projetos também que o pastor Eduardo tem, que Deus tem trazido ao coração dele aqui para a igreja, amados, é uma oportunidade de Deus para isso. Para pregar essa palavra, para anunciar as boas novas, para anunciar as verdades da palavra e tirar as pessoas do engano e da mentira. Amém? Aleluia. Amados, agora eu quero que você guarde sua Bíblia, que você só preste atenção a alguns versículos que eu vou lhe dizer. Se você quiser, tome nota, ou se você quiser, depois eu passo para você, ou se você quiser também, depois pode ouvir a ministração e tomar nota. Mas só escuta só essas verdades agora, tá certo? Não precisa você abrir, eu vou dizer o versículo e depois você pode conferir cada um deles. Só atenta para essas verdades, para essas passagens que fala, é a Bíblia falando acerca da palavra de Deus. Amém? Para que gere uma firmeza maior no seu coração acerca disso. Eu sei que você sabe disso, que você reconhece isso, que você é firme nisso, mas você vai ficar mais ainda. Amém? E lembre de uma coisa, amados, muitas coisas que Deus traz para a nossa vida, amados, às vezes, tanto é para a nossa vida, como é para a gente socorrer alguém, como é para a gente abençoar alguém, como é para a gente levar essa verdade para alguém. Então, se eu não sei dizer, amados, acerca disso, como eu vou falar isso para alguém, se eu não conheço isso? Então, é importante estarmos firmados nisso. Então, como eu disse, depois eu posso passar isso para você, tá certo? Então, vou citar agora uma série de versículos que está escrito na palavra acerca da verdade. Isso vai trazer firmeza ao nosso coração. Então, amados, nos Salmos, Davi declarou acerca dessas verdades. No Salmo 33, no verso 4, ele diz: pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira. Diga, a palavra do Senhor é reta e verdadeira. No Salmo 119, 89 está escrito: ó Senhor, a tua palavra é eterna. Ela está firmada no céu. Ou na versão King James, que eu gosto mais, diz: para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Para sempre. Diga, para sempre.
É uma verdade eterna, amados. Não muda. Não muda, amados. Você pode até trazer uma versão que traga clareza, mas ela não muda a verdade que Deus estabeleceu. Aquilo que está escrito, amados, foi estabelecido por Deus. Por isso ela é eterna, amados. Ela é reta, ela é verdadeira. Amém? Salomão também disse no livro de Provérbios, no capítulo 30, no verso 5. Toda a palavra de Deus é perfeita. Escudo ele é para os que nele confiam. Ou na versão King James diz, a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Ela é provada, amados. Se algo é provado, amados, é estabelecido que ali é uma verdade. Que não há engano, que não há mentira. Porque ela foi provada. Aquilo que estava ali, amados, já foi cumprido desde o princípio, vem sendo cumprido. E aquilo que ainda não foi cumprido vai ser cumprido. Amém? Porque ela é uma verdade. O autor de 1 Reis, no capítulo 8, no verso 56, diz: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra falhou, de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Nenhuma só palavra falhou. Amém? Tudo se cumpriu. Porque a palavra, amados, foi dita por um Deus verdadeiro. Recentemente a gente teve uma reunião aqui da liderança da igreja, e o pastor Eduardo disse algo interessante. Posso dizer aqui, pastor? Ele falando assim, aqui para os líderes, e ele disse, falando acerca de pastor Wagner e de pastor Vinícius, tudo que eles disserem está dito. Tudo que eles disserem, eu assino embaixo. Por que isso? Porque a credibilidade, não é verdade? Porque ele confia neles. Mas é assim que nós devemos nos posicionar de acordo com a palavra. Deus disse, está dito. Amém? Deus disse é uma verdade eterna estabelecida. Não aceite, amados, que ninguém diga o contrário. Não aceite, amados. Somos defensores dessa palavra. Somos defensores desta palavra. Mas defendemos, amados, precisamos de argumento pela palavra para mostrar a verdade do que está escrito. Amém? Então, amados, aqui diz que nenhuma só palavra falhou. Você sabe, eu posso lhe perguntar, você sabe por quê? E você poderia responder, obviamente, né? Porque foi Deus que disse. Porque Ele é fiel. Mas eu vou te mostrar isso na palavra. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, diz algo que é tremendo, amados. E como mostra a integridade de Deus. Diz assim, Jeremias 1,12. Ó Senhor, o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Aleluia. Amados, ele diz algo, amados, ele está ali, velando. Você sabe o que é velar, amados? É vigiar. É estar ali o tempo todo atento. É não se ausentar nem por um segundo. Mas o que significa? Sabe o que significa? Que quando o Filho de Deus se levanta em fé, declarando a palavra, amados, vai acontecer. Você está lançando, quando você se levanta em fé, oração, lançando essa palavra, você está colocando ela diante de Deus. Senhor, está escrito isso e isso. E Deus está dizendo para você, filho, eu vou cumprir. Porque nenhuma das palavras que eu disse vai voltar vazia. Eu velo para cumprir a minha palavra. Ele só precisa de uma coisa, da tua fé. Da tua fé no que aqui está escrito. Amém? E o resto ele faz. Amém? Você está crendo em algo grandioso, amado, da parte de Deus, Deus só precisa da tua fé. E ele é tão bom que ele já colocou essa medida de fé no nosso coração. Ele já colocou esse artifício que nós precisamos para ter as coisas da parte de Deus. Porque quando nascemos de novo, essa medida de fé foi colocada no nosso coração.
Então ele já nos deu a ferramenta. Olha que Deus poderoso. Olha como ele é bom. Então só precisamos usar aquilo que ele já nos deu, amados. E ele vai e fica lá, velando para cumprir isso. Mas não tem como não acontecer. Só se você não crer. Mas se você crer, vai acontecer. Amém? Vai acontecer porque ele disse. Aleluia. Isaías também falou acerca dessas verdades. No capítulo 40, no verso 8, ele diz: seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Diga, a palavra de Deus permanece eternamente. Amém? Essa mesma verdade, amados, essa mesma passagem, digamos assim, isso mesmo que aqui está escrito, foi confirmado pelo apóstolo Pedro. Em sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 24 e 25. Ele confirma essa verdade, dizendo: pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Diga, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Mas como pode um incircunciso se levantar dizendo que essa palavra tem que mudar? Não pode, amados. Não aceitem isso. Ela permanece eternamente. Mas tudo aquilo que está escrito, amados, foi Deus que disse. Tudo o que aqui está escrito. E tudo aquilo que está escrito, amados, grande parte já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Porque ela é eterna. Ela permanece eternamente. Nós mudamos, amados. Mas Deus não muda. Deus não muda. Amém? O apóstolo Paulo, amados, também trouxe ênfase, e bastante ênfase, com relação a isso. Quando ele escreveu para Timóteo, amados, ele falou acerca disso repetidas vezes. Só na primeira carta a Timóteo, ele diz por 3 vezes: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Na segunda carta, ele repete novamente: fiel é esta palavra. E eu lhe pergunto, por que será que ele estava trazendo tanta ênfase e repetindo tanto acerca disso? O que será que estava acontecendo? Será que não estavam atacando a palavra como está sendo feito hoje? Será que alguma coisa não estava circulando para ele trazer tanta convicção, tanta firmeza acerca da palavra? Esta palavra é fiel, ela é digna de aceitação. Amados, ele repetiu por 3 vezes, e mais uma vez na segunda carta. Aleluia. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Aleluia. Você pode declarar uma coisa? A palavra de Deus é eterna, viva e incorruptível. Isso é uma verdade. Amém? Isso é uma verdade. Só para finalizar aqui, declare mais isso, amados. Deus é fiel, verdadeiro e não muda. Por isso, a sua palavra é digna de toda aceitação. Isso é fácil para a gente, não é verdade? Porque conhecemos isso, amados. É fácil crer nisso, é fácil entender isso, é fácil aceitar isso, porque conhecemos. Mas para algumas pessoas, amados, elas vão dizer, não é bem assim. Isso já é uma barreira para receber a palavra, amados. E quando elas não recebem a palavra, mas Deus não pode agir na vida delas. Porque Deus vai agir assim por meio da palavra dele. Às vezes é difícil da gente compreender isso ou ter uma dimensão da repercussão e do prejuízo que isso pode causar, amados. Porque isso é fácil para a gente. É fácil entender isso. Essa palavra está arraigada no nosso coração. Ela está firme dentro de nós. Então, para a gente é fácil. E por isso, às vezes, a gente se acomoda. Fica tranquilo com relação a isso. Às vezes, pode até pensar que todo mundo pensa como a gente pensa. Crê como a gente crê, entende como a gente entende. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. Muitos estão no engano.
Muitos estão sendo desviados. E até pior, amados, aqueles que até já têm algum conhecimento, amados, estão caindo na teia do engano e se desviando. Porque começou a dar crédito àquilo que ouviu, aquilo que era errado, e deixou chegar esse ensinamento no coração e acaba entrando por outro caminho, que não é o caminho da verdade. Amém? Então, amados, essas declarações, elas são deturpações da palavra de Deus. Está indo contra o caráter de Deus. E é muito triste pensar a respeito disso, saber que isso tem acontecido e saber que pessoas estão acreditando nisso. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Louvor, por favor. Eu gostaria de fazer só uma pergunta para vocês. Só para que vocês meditem acerca disso, pensem acerca disso. Reflitam, considerem essas coisas no seu coração, amados. Em que está baseada a sua fé? Ou o que te sustenta? Ou o que te firma? O que usaria como referência para a sua vida? Que passagem você se agarra para tirar força? Tem pessoas se firmando, amados, naquilo que não deveriam se firmar. E por isso, amados, vivem no engano. É nisso, amados, é nessa palavra que nós temos de nos firmar. Nessa palavra. Se agarre nessa palavra, amados, porque ela é eterna, ela é viva e eficaz. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Espírito e vida, amados. Se essa palavra é vida, amados, ela vai agir, ela vai fazer alguma coisa quando a gente deixa ela entrar dentro de nós. Às vezes você escuta uma palavra e seu coração se aquebranta. Por que isso? Porque ela é viva. Porque ela está trabalhando dentro de você. Porque ela está tirando aquilo que não deve ficar. Porque ela está tratando com a sua vida, amados. Ela é viva. Essa palavra é viva. Amém? Então precisamos estar bem firmes nisso, amados. Para que possamos anunciar estas verdades para o mundo. Amém? Firme nessa convicção, estando seguros nisso. Amém? Então, amados, espero que Deus tenha tratado no seu coração a respeito disso, que você tenha tido mais entendimento, mais revelação e mais firmeza acerca disso.